Olá família, mais um dia de gravações para o canal do YouTube Águia de Goiânia. Canal este onde estamos unidos pela história de Goiânia, buscando os fragmentos, os detalhes, os acontecimentos, os fatos, as obras lançadas, tudo que diga respeito à República, à pátria de Nunes Machado, nos interessa. E nesta tarde agradabilíssima, de 13 de março do ano de 2022, nós nos encontramos na residência do senhor Pedro Norberto Braga da Costa. Aqui em sua residência, no terraço de sua casa, no conjunto residencial Joana Paiva, para falarmos um pouco sobre a vida dele, destacarmos alguns acontecimentos e, sobretudo, as duas obras que já estão aqui postas sobre a mesa, que ele irá também nos falar um pouco sobre cada uma delas. A primeira é intitulada O Timoneiro Auxiliar, Pedro Norberto, e a segunda, E Sereis Minhas Testemunhas, um pouco da vida de Auricélia, também escrita, organizada pelo senhor Pedro Norberto, conhecido carinhosamente como Pedro de Auricélia. Seu Pedro, inicialmente agradecendo ao senhor a gentileza, ontem estivemos aqui com a equipe e marcamos esta conversa, o senhor nos atendeu gentilmente, abriu as portas sagradas do seu lar para nos receber, que o senhor pudesse inicialmente nesta nossa conversa rápida, informal, falar um pouco sobre as origens do senhor. De antemão, eu já sei que o senhor tem parentesco com aquele povo tão querido do sítio dos Bragas, povo este, família aquela que nomeia aquele lugar, o povo só conhece como a Rua dos Bragas, a Rua do Sítio dos Bragas, então onde a gente conheceu Dona Nelita, Dona Glória, seu José, seu Daniel e tantos que eram os tios e tias do senhor. Então que o senhor pudesse falar um pouco da origem de seu Pedro aqui em Goiânia. Boa tarde, paz e bem para todos, e Deus esteja no coração de cada um de vocês. Olha, o meu nome, como o Marcos já falou, Pedro Norberto Braga da Costa, sou filho de Luiz Braga, que lá do sítio dos Braga era o mais velho dos filhos. Tinha o vovô Luiz e vovó Ana, e papai, que era Luiz Braga Filho, era o mais velho. E tinha os irmãos, tinha Eduardo, tinha Margarida, tinha José, tinha Daniel, o Frei Ângelo, tinha Sinhá, que era freira, tia Nelita, tia Glorinha, tio Giuseppe e tio Daniel. Uma família muito grande. Eu nasci e criado na Rua da Ponte, com muito gosto amarelo de Goiânia, que sou de Goiânia. É bom você pesquisar a origem desse nome, porque essa expressão amarelo de Goiânia, que se usava muito quando eu era criança, eu ouvia muito isso aí. E nasci e criado na Rua da Ponte e estudei no Manuel Borba e também no Zé Pinto. Depois eu segui para o Augusto Gondim. Muito bem, seu Pedro nos fala das suas origens e nos recorda uma família, repito, tão querida, com um laço muito forte com a história de Goiânia, que é a família Braga, a família esta do senhor, sobretudo com os membros que residiram ali no sítio dos Bragas, com a escola ali da Estrada de Cima, Ludovico Correia, onde a tia do senhor foi gestora, uma das tias, chegou a ser gestora daquela... Duas tias, né? Margarida, depois Nelita. Dona Margarida e Dona Nelita chegaram a ser gestoras daquela escola e também tem fortes ligações com a Capela de São Sebastião, pela religiosidade, pela dedicação à família Braga, sobretudo os residentes ali no sítio dos Bragas, como até hoje é conhecido, tem um trabalho de muita dedicação à Capela de São Sebastião da Estrada de Cima, recentemente restaurada. Eu lembro, seu Pedro, uma ocasião que Dona Nelita contava, que o prefeito, à época dela, costumava muito visitar as escolas. E uma vez esteve lá, e haja elogiar, e ela não sabia. Depois que ela descobriu que os elogios todos do prefeito eram referentes à administração da escola, que ela era gestora. Tamanha era a simplicidade, a modéstia dela, mas que fez história, ambas, à frente daquela unidade de ensino. Mas muito bem, uma vez destacadas as origens do senhor, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco esta obra que está em minhas mãos, já faz um tempinho já de lançada, mas eu sempre
ouvia falar sobre ela. Nunca tinha tido contato, nunca tinha tocado nem visto um exemplar. Então, o senhor já nos fala que trata-se de um romance, que o senhor pudesse agora falar um pouco para aqueles e aquelas que nos assistem, O Timoneiro Auxiliar, obra de Pedro Norberto. Este romance vai versar sobre o quê? Olha, antes de adentrar sobre o conteúdo do Timoneiro Auxiliar, eu gostaria de salientar que foi impresso, formatado, impresso e confeccionado por mim, de forma artesanal, em casa. Não foi na gráfica. Não foi na gráfica, também não foi no fundo do quintal, não. Foi no terraço de casa mesmo. Um espaço mais ventilado, arejado. Então, foi onde eu, durante vários dias, fui formatando, depois fui imprimindo, depois fui confeccionando, para poder termos ele impresso. É a realização de um sonho. Porque eu sonhava em escrever e lançar o livro, mas faz-me rir, ficava difícil. Então, vamos aprender a fazer o seu próprio livro, e fiz, com a graça de Deus. Só fiz porque é fácil. Se fosse difícil, eu não teria feito. Eu tinha vontade de escrever um livro, e queria escrever um livro que fosse uma literatura leve, agradável, que tocasse o coração, que fosse uma coisa boa, que tivesse gosto de ler. Aí, para fazer esse livro, aí, fiquei pensando o que é que eu vou precisar. Eu vou precisar de um espaço onde se desenrole a história. É o que eu fiz. Veio na minha memória a praia de Carne de Vaca, uma praia que eu gosto muito, embora não vá tanto para lá, vá mais a Ponta de Pedra e a Caú, porque eu vou para onde me levam. Mas já fui muito a Carne de Vaca. Então, tenho na memória alguns pontos de Carne de Vaca. Então, peguei um casal de professores do Agreste, lá de Feira Nova, eu levei para a praia, que é para esse casal poder, no desenrolar da história, descobrir as maravilhas daquela praia. E tem. E também é problemático o dia a dia, as alegrias, os conflitos das comunidades. Então, esse casal foi se envolvendo com a comunidade praieira e foi também descobrindo as delícias, as maravilhas da praia de Carne de Vaca. Aproveitei, peguei esse mesmo casal e trouxe para a Goiânia para poder conhecer a Igreja do Carmo, o Convento do Carmo, o Cruzeiro do Carmo, o complexo arquitetônico do Carmo, Carmelita. E esse casal depois levei de volta para a Feira Nova. Mas por que Feira Nova? Porque Feira Nova é uma cidade que, como missionários, eu e a Odissela e outros casais de Goiânia, foi a primeira cidade que nós fomos visitar como SCC. Dentro da missão do SCC, a gente esteve até lá. E a cidade me agradou muito, porque eu vi que o pessoal saía da zona urbana e ia para a zona rural fazer evangelização aos domingos à tarde. Eu achei isso muito interessante, muito importante. Aí peguei um casal de lá e trouxe para cá. O casal é fictício, toda a história é fictícia. Muito bem. Está aí, em síntese, a obra que está em nossas mãos, de Pedro Norberto, O Timoneiro Auxiliar. E logo em seguida, eu já estava folheando aqui, enquanto o seu Pedro falava, eu folheava, e a página 21, eu já encontrava o seguinte escrito, né? Parte de sua missão cristã. Casamos, eu e Auricélia, no dia 4 de outubro de 1980, festa de São Francisco de Assis. Morávamos em Recife. Nosso enlace matrimonial foi na igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Goiânia, às 16 horas. Detalhe, a igreja foi ornamentada pela amiga e ex-professora de corte e costura, Júlia Alves Gonçalves. Foram testemunhas do nosso enlace matrimonial nossos amigos Laudemiro e Selma, meu ex-colega de Ponza, Roberto e Rejane, meu ex-colega de Bradesco Centro, também América e Muniz, irmã de Auricélia, e Carlos e Isabel, nossos compadres, pais de João Paulo. Em nosso matrimônio, ganhamos 2 frutos, Lucas, Emílio e Davi Emanuel. Esta segunda obra
intitulada E Sereis Minhas Testemunhas, um pouco da vida de Auricélia, Pedro Noberto. Antes de o senhor adentrar nesta obra, como nós já dizíamos no início do vídeo, o senhor é conhecido como Pedro de Auricélia. Vemos que a vida de vocês, deste casal, é marcadamente religiosa. Vocês têm uma dedicação, um lastro de serviços prestados à paróquia. O senhor já falava dessas missões em Feira Nova. Se o senhor pudesse nos falar um pouco aqui desta vivência religiosa no SCC, em outros segmentos religiosos, grupos pastorais, que vocês fizeram parte e o senhor até hoje faz da paróquia. Dentro desta obra, esse é da minha testemunhas, eu quero salientar que quando suscitou em mim, que não foi pensado, foi suscitado, o desejo de escrever uma biografia de Auricélia, eu também pensei em distribuir. E juntei todo o testemunho dela documental, que tem documento, e depois pedi a participação de alguns amigos. E a obra ficou uma preciosidade pelo conteúdo do que recebi e do que foi colocado aqui. O que, como eu disse, quando suscitou em mim o desejo de escrever, também foi de distribuir. Também confeccionei, embora eu tenha procurado gráfica, mas o faz-me estava difícil, então já tenho feito um, vou fazer o segundo. Fiz e foi distribuído. O primeiro, esse aqui, o Timoneiro Auxiliar, foi vendido a preço simbólico, para poder cobrir as despesas do lançamento do livro. E o material impresso. Este aqui já foi distribuído numa missa que Dom Lima Macedo e Padre Edson deram a sugestão, e numa missa no dia 12 de outubro, dia 11 de outubro de 2020, então foi feito o lançamento. Com pouca gente, porque já estávamos em plena pandemia. Eu e a Auricélia, a gente atuou aqui na paróquia. Quando a gente fez o SCC, a gente vivenciou o SCC em 89, com umas 4 casais de Goiânia, na paróquia Nossa Senhora das Graças, em Recife. Eu e a Auricélia já estávamos atuando na paróquia com formação e encontro para noivos. É o que hoje tem curso de noivo, mas não era curso, era encontro para noivos. Então a gente atuava a convite do então Padre Marcos, Nelson Ramos Marcos. A gente atuava fazendo esses encontros a cada 15 dias, todo segundo e quarto sábado. A gente estava reunindo os noivos na igreja matriz e a gente fazia uma conversação e o dia a dia do casal. A gente sempre dizia que não estava passando nenhuma receita de viver feliz. O casal, no seu dia a dia, que vai descobrir essa receita. E depois, então, a gente vivenciou o SCC. Depois do SCC, a gente abraçou mais uma causa nobre, que é a pastoral familiar. E vivenciando a pastoral familiar e a SCC, a gente abraçou outra causa nobre, que era o encontro com os crismandos. A gente foi catequista de crisma com uma turma de cela com outra, e a gente atuou um bom tempo com jovens. Também dentro desse segmento, com juventude, éramos sempre procurados pela pastoral da juventude, de um modo geral, para ter conversa com eles. E, paralelo a essa caminhada toda, a gente também recebia convite e íamos aos encontros com os pais das crianças da primeira Eucaristia, com os catequizandos, com os pais dos catequizandos. E isso sem descuidarmos da educação, da formação dos filhos, sem descuidarmos do relacionamento com a família e com os amigos, com a vizinhança. E também sem deixar de dar a nossa contribuição para a Diocese de Nazaré e ainda outras paróquias, não só eu e Auricélia, mas muitos casais de Goiânia foram a várias paróquias da Diocese, inúmeras, não vou nem relacionar, se não a todas, foram a quase todas. Muito bem, acredito que a gente também pode registrar neste vídeo a contribuição deste casal ao movimento Mãe Rainha. Acredito que
Dona Auricélia também tem um serviço prestado ao Movimento Mãe Rainha, a Pia União das Filhas de Maria e outros movimentos e pastorais. O título desta obra aqui, desta biografia, é muito sugestivo. E sereis minhas testemunhas, pois ela deixa um legado, um testemunho muito forte em nossa paróquia, de vivência e de serviços prestados à igreja, de um modo todo particular, à paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia. Gente, ficamos assim por demais satisfeitos em fazer este registro, sobretudo em apresentar para todos vocês que nos assistem estas duas obras que pouca gente conhecia. Por exemplo, eu conhecia pelo título, seu Pedro. Esta aqui eu sabia que existia, o Timoneiro Auxiliar, nunca tinha visto a obra e agora está aqui apresentada para todos vocês, inclusive o autor explicando o passo a passo para a sua confecção, que não foi uma produção de fundo de quintal, mas de terraço. Então, o passo a passo, a elaboração, todo o trabalho artesanal para a confecção do Timoneiro Auxiliar e também esta segunda obra, a biografia, Sereis Minhas Testemunhas, um pouco da vida de Auricélia, que quem a conheceu foi marcada pela sua religiosidade, pela sua vivência e pela sua dedicação, de um modo todo especial, à paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia. Feito o registro, apresentado à sociedade, estas duas obras aqui em nossas mãos, e um pouco do testemunho, da vida, da história de seu Pedro Norberto Braga da Costa, que muito nos alegra ouvir dele a história de vida, do seu trabalho e, sobretudo, da forte ligação do parentesco com a família Braga, residente lá no sítio dos Bragas, que todos nós conhecemos e tínhamos grande carinho pelos seus tios e tias que lá viveram, e também todas as pessoas que passaram, que usufruíram da caridade daquele povo, da vivência, dos conselhos, também foram bem marcados pela vivência de todos eles. Eram 10, acredito. 10 homens, 5 mulheres. 5 homens e 5 mulheres. Então, quem teve a oportunidade de conviver com eles foi marcado positivamente pela religiosidade, pela seriedade, pela dedicação daquele povo. Seu Pedro, fique à vontade para as considerações finais. Eu só quero dizer uma coisa que para não esquecer. Este aqui, esse é minha testemunha, já está em PDF. Se alguém quiser o exemplar, é só me procurar que eu mando pela internet, pelo Zap. Aprendi a mandar. Este aqui ainda não está em PDF, mas eu vou ver com os meus filhos como é que eu posso transformar em PDF. Que esse aqui quem fez foi Mateus de Filipe Celina. Aí vou ver com o Lucas se ele transforma em PDF, porque eu posso também disponibilizar pela internet. Eu quero dizer, Marcos, agradecer a você pelo convite de me proporcionar esse momento diferente para mim, que nunca pensei em estar dando uma entrevista. Já fiz entrevista quando estava na rádio, no programa Seja Luz. Aqui a gente atua no programa Seja Luz na Goiânia, na rádio comunitária, Boa Nova, Nova Goiânia. Já mudou o nome, não sei mais como é que é o nome. Não. É Nova Goiânia, Nova FM. Então, ali a gente, no programa Seja Luz, a gente fazia entrevista, era diferente de ser entrevistado. Obrigado pela atenção e um bom trabalho para vocês. Muito bem, mais uma vez queremos agradecer a seu Pedro Norberto Braga da Costa. Como ele já nos lembrou, nós vamos colocar no vídeo o link para que você possa solicitar o PDF, né, a obra E Sereis Minhas Testemunhas, um pouco da vida de Auricélia, organizada por ele, né, o Pedro Norberto. Você poderá ter acesso a esta obra, a este testemunho edificante, como vamos aguardar ansiosos que o Timoneiro Auxiliar também possa estar disponibilizado em PDF, que você possa receber pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Facebook, pois o que é bom tem que ser compartilhado, tem que ser conhecido, e logo, logo nós almejamos que estas obras que foram suscitadas, produzidas e organizadas por seu Pedro, possam estar nas mãos de todos vocês. Mais uma vez, agradecer a seu Pedro pela gentileza de abrir as portas sagradas do seu lar, falar um pouco
da sua família, do seu parentesco, das suas origens, do seu trabalho de dedicação à paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia e à Diocese de Nazaré, ao lado da sua esposa, Dona Auricélia, de saudosa memória, e está aqui fazendo este registro, documentando para a geração presente e para a geração que está por vir, pois a divisa é esta: e sereis minhas testemunhas. Sigamos firmes, documentando a história de Goiânia, pois os fatos que aqui se deram nos deixam por demais orgulhosos, pois somos goianenses e por Goiânia, por sua história, avante.